Você vai ouvir agora Imóvel em Foco, conectando você ao mercado imobiliário. Apresentação: Carol Moraes, Ricardo Almussa e Samuel Castro. Olá, isso mesmo, estamos de novo aqui no nosso podcast Imóvel em Foco, conectando você ao mercado imobiliário. Hoje um tema muito interessante, nós falamos no programa passado, que a partir deste programa nós vamos falar sobre todos os passos para uma construção segura e assertiva. E para isso nós trouxemos hoje um convidado muito especial que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Agora eu quero dar boas-vindas para o Ricardo e para o Samuel. Bem-vindos, meus parceiros de programa. Sejam bem-vindos mais uma vez. Olá, Carol. Olá, Samuel, Juninho. E hoje nós temos um convidado especial, não pode falar ainda, né? Mas já vou falar já. É o Antônio Carotini Neto. A Carol vai divulgar ele aqui agora. Um arquiteto renomado aí na nossa cidade. E vamos lá, falar um pouquinho do que a gente mais gosta, né? Que é o passo a passo da construção. E hoje tá total mesmo, hein, Carol? A rádio tá total. Tá total, FM, total por completo aqui o assunto. Bom dia, Carol. Oi, bom dia, Ricardo. Bom dia, Carotini, Juninho. Prazer estar aqui mais uma vez. Vamos embora, o assunto hoje também é interessante pra caramba. E rende, com certeza vai ter outro programa pra gente continuar o assunto. É isso aí. Antônio Carotini Neto, arquiteto urbanista, muito parceiro do Ricardo. Quero te dar boas-vindas. Obrigada por ter vindo no nosso programa hoje. Seja bem-vindo sempre. E a gente quer contar muito hoje com a sua experiência, com as informações que você tem para passar para o nosso ouvinte. Seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Obrigado, Ricardo, Samuel. Agradeço a oportunidade aí de estar participando do Imóvel em Foco. Tenho certeza que a gente vai ter bastante papo aqui para conversar hoje e esclarecer bastante coisa aí pro pessoal. Muito bom. É interessante dizer, Carol, só te cortando um pouquinho, que quem tiver dúvida desse programa, quiser mandar as perguntas depois, a gente link, traz né? ele de novo aí, aqui né, para gente continuar o assunto e esclarecer as dúvidas. Isso mesmo. Aqui no rodapé, você que está pelo YouTube, você está vendo o WhatsApp que você pode enviar a sua dúvida também pelo QR Code. Entre em contato com a gente. Nós estamos transmitindo pelas plataformas do YouTube, do Spotify. E também você que é nosso ouvinte da Total FM aqui em Sertãozinho, toda a região, você também vai poder nos acompanhar toda sexta com reprise ao sábado. Pra gente começar, a primeira pergunta, vou te chamar de Carotini agora, tá? Que eu já te apresentei. O Carotini tem vários nomes, viu? Ah, é? Tem gente que chama ele de Tony, de Antônio, eu chamo ele de Carote. E tem gente que chama de Carotini Neto, né? Então é bom que é bem eclético, assim, as pessoas, bastante cliente, né, Carol? Complica não, Ricardo. Isso é importante. É importante que a Carol falou que é um grande parceiro meu, realmente é um grande parceiro meu. A gente indica ele sim, porque em primeiro lugar tem vários profissionais Sertãozinho, né? Mas a gente sabe que a pessoa, quando tem uma honestidade, um respeito, um profissionalismo, isso conta muito na obra. E agora nós vamos falar um pouquinho, né, Carol, dessa parte aí que vai ser o princípio de tudo, que é todo o mapeamento aí da planta, projeto. É isso aí. Carotini, conta pra gente qual o primeiro passo? A pessoa decidiu investir numa construção. Ela decidiu que esse é o caminho. A gente sabe que pode ser uma construção para o negócio, um investimento ou a própria residência dela. Nesses casos, o primeiro passo, que é a escolha do terreno. Eu vou escolher um terreno para o projeto. A sua orientação, o seu cliente, como que você conduz isso? Quais são as observações que é importante na escolha? Conta um pouquinho para o nosso ouvinte. O primeiro papo com o cliente chega, vou construir, né? E agora, né? Mais ou menos isso. O ideal é sempre que o cliente procure o arquiteto antes de comprar o terreno. Né? Exatamente. Porque a escolha do terreno já pode influenciar em muitas escolhas futuras do projeto, né? E das soluções que vão ser dadas ali. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma boa condição para comprar um terreno, só que esse terreno ele tem uma declividade muito grande e ele acha que o terreno está barato, mas depois ele vai ter ali um gasto grande para fazer um muro de arrimo, para deixar aquele terreno nivelado, né? Ou outras soluções aí que vão encarecer a obra lá na frente, né?
Até um papo que a gente estava tendo, a questão de o terreno é face sombra, o terreno é face sol. Não importa muito isso, porque o que importa é a solução que você vai dar no projeto dentro desse terreno, né? Então, para a solução que você quer, eu vou ter a área de lazer na frente, vou ter a área de lazer no fundo, vou buscar uma solução que o melhor sol para aquele terreno vai trazer o melhor projeto, né? Então, assim, a procura do arquiteto o quanto antes vai trazer muitos benefícios para o proprietário, para ele já começar da forma certa. Começar corretamente, Isso. né? Ó. Perfeito. Se a gente parar para pensar, tem que ser um trabalho preventivo, né? Igual, você vai no médico que você já está doente. Não, procura o arquiteto antes do problema. Procura né? uma academia antes, né? Exatamente. Então procura o arquiteto antes de comprar errado, antes de comprar qualquer coisa, e depois você vai jogar nas costas do arquiteto a culpa pela escolha errada do terreno. É que infelizmente no Brasil a gente tem aquela questão assim, eu já tô com o meu pedreiro, ele vai começar lá semana que vem. Então vamos a gente saber até do arrepia. projeto, né? Então assim, investir em projeto, investir em procurar o arquiteto é planejar, né? Então fala assim, se você planeja em 6 meses, por exemplo, você consegue executar aquilo em menos tempo depois, né? Agora, se você começa uma coisa sem planejamento, esse tempo ele vai se expandindo, porque às vezes você faz um negócio, não gosta, você quebra e tal. Então, assim, você começar da forma correta, procurando um arquiteto, escolhendo o melhor lote para aquilo que você quer fazer, se é residencial, se é comercial. Então, tem vários fatores aí que influenciam nessa escolha. E tem um detalhe muito importante, não sei se vocês vão concordar comigo. Eu sou corretora de imóveis, o Samuel também, o Ricardo também, mas ele atua mais na área de construção. Quando a gente vai escolher um terreno, inclusive se for em condomínio, a gente precisa ver a regulamentação do condomínio na questão da convenção do condomínio. Que pode, impermeabilização e área de construção. Recursos. Por quê? Tem condomínios que tem até diferentes regras para determinadas localizações internas. Sim. Exemplo, No caso que o lote de A, B, a D pode 70% de área construída. O lote de E a G pode 50%. Então, até isso, né, Carotini, Ricardo, Samuel, pode influenciar. Eu queria até falar, antes do Carotini, na decisão. Falar um pouquinho. O Juninho, tá pegando bem o microfone nós dois? Só para... Nós tivemos um caso desse, inclusive o Carotini é o meu arquiteto, na aprovação do projeto tudo, que é um condomínio, que dentro do condomínio tinha algumas restrições para alguns lotes. Então, assim, primeiro que era se poderia construir no fundo, teria que deixar alguns lotes o recuo de fundo, de lateral, ou só construir de lado. Então, isso é muito importante, sobrado, né? Alguns condomínios podem até não liberar sobrado para você construir, tem que ser térreo. O recuo da frente, tem garagem. Se pode encostar ou não. Exatamente. Então, isso daí, eu quero te falar um pouquinho mais. Mas isso é muito importante, você pegar a primeira convenção do condomínio, aquela minuta registrada no cartório, ela pode ser alterada? Pode, né? Depende, depois, né? O professor do Samuel, depende. Depende se o síndico e os moradores Mas quiserem. Tem algumas coisas que são regras jurídicas mais severas ali, que nem com reunião de condomínio, a maioria é mais complicado. Tudo pode e tal, mas tem umas restrições que realmente... É mais fácil escolher outro terreno. Então, mas eu acho que é bem no sentido daquilo que a gente vem falando, né, cara? Uma boa assessoria evita todo e qualquer tipo de problema. Aí já cai na de vocês aí que vendem mais essa parte de imóveis, que vai ter o conhecimento mais na mão e falar pro cara, pode isso, você tá vendo isso, não tá vendo? O terreno é mais barato por causa disso e tal. E é uma orientação que a gente passa até lá no escritório pros nossos corretores, fala assim, vai atender alguém que vai comprar terreno, pergunta pra ele, você sabe o que você vai fazer? Exatamente. Você tem ideia do que você quer fazer? É uma casa térrea, é uma casa... Porque não é só o custo da compra do terreno, né? É o custo da construção. Então, você já tem arquiteto, já conversou com o seu arquiteto, já expôs para ele a sua vontade? Porque às vezes a sua vontade não cabe aqui nesse lugar, entendeu? Você vai ajudando muito o cara nisso, né? A pessoa, a mulher, assim. Fala um pouquinho, Carol, eu acho que isso daí eu acho que esse tema que a Carol levantou é das restrições, né? Isso é muito importante porque é o seguinte, aqui nós temos as restrições que são municipais, então nós temos que obedecer as restrições do município. E quando é caso de condomínio, a gente tem também as restrições do condomínio. Que na maioria das vezes elas são mais restritas que a prefeitura. Né? Então o condomínio ele tem essa
essa força de fazer uma regra que ela seja mais restrita do que uma norma que já exista para aquela região. Ela não pode fazer menos, né? Isso, ela ela não tem pode que fazer fazer dali menos. de princípio Isso. para frente, Ali, né? Por exemplo, assim, eu tenho uma questão que a prefeitura me exige que tenha 5% de área permeável, mas o condomínio pode falar assim, não, eu quero que o meu condomínio tenha mais área verde, tenha mais permeabilidade. Então aqui vai ser 20%, por exemplo. Então eles têm essa força de criar regras. Isso é importante você já ter o conhecimento desde quando você vai comprar o lote, para ver se aquilo que você quer, primeiramente, né, se aquilo que eu quero construir, ele pode ser feito naquele local, porque eu posso ter uma restrição, que às vezes o lote que eu compro, eu quero fazer uma indústria, eu quero fazer uma empresa que ela gere algum resíduo, alguma coisa assim, e naquele local eu não posso construir, né? Então eu preciso saber, porque às vezes você vai na ânsia de comprar o terreno para fazer o seu negócio ali, mas às vezes naquele local você não pode construir aqui. Não pode instalar ali, né? Tem Achando bairros que tá até que são fazendo. mistos, né? Isso, Comerciais sim. e residenciais com limitações, Com né? limitações. Então, Uma coisa legal que está tendo muito, até eu acho que agora começou em Sertãozinho, o Carotini deve pegar agora, de que a partir de agora alguns projetos, é aqueles condomínios, não condomínios, é os loteamentos semi-fechados, né? Que é aquele controle de acesso, e nós temos até um. E isso daí vai virar uma onda, na verdade, na cidade, porque ele não é fechado, mas ele é todo ladeado de área verde, que você não pode entrar com o carro, monitorado Fica e com assim, uma única e é entrada, mais né? barato que um Com único condomínio, acesso, né? controle de acesso. Então isso daí vai ter algumas regras também dentro. Então é o que a gente fala, né, Carotini? As regras estão aí da prefeitura, mas tem mais severas quando se fala de uma questão Isso. mais privada, né? Um loteamento privado e fechado. Não, justamente, e isso é muito importante ser levantado, porque isso vai nortear o seu projeto, né, de certa forma, e também pode restringir muito daquilo que você quer fazer, como a gente tinha dito, né? Em termos de espaço, porque você tem uma ocupação máxima que você pode ter, por exemplo, aqui na cidade, zonas que são estritamente residenciais, a ocupação máxima que a gente tem é 70%. Então você não pode construir mais do que 70% do lote. Residencial 70. Residencial 70%. Tá. Né? E a maioria dos outros são 80%. Quando o bairro é misto, né? e é interessante saber o seguinte, o condomínio ele já se submeteu à regra municipal, ele não pode contrariar a regra municipal, ele Isso. pode Exigir mais alguma coisa. coisa. Então, basicamente, o que a pessoa às vezes fica preocupada, eu preciso olhar para a regra do condomínio, do município? Tem, mas com certeza o condomínio, para ser aprovado, Sobressai. ele já se baseou na regra municipal. Normalmente assim, um exemplo. Se eu tenho um condomínio que ele está dentro de uma zona que ela seria estritamente residencial, certo? Eu já vou ter que obedecer um recuo que já é o recuo obedecido pela regra da municipalidade. Pelo parcelamento Pelo do parcelamento. Então, por loteamento exemplo, mesmo. são 4 metros. Então, assim, eu não poderia ter um condomínio onde eu tenho um recuo de 3, por exemplo. Porque eu vou ter que obedecer já o que está. E normalmente o condomínio já vai ser mais restritivo sempre, né? Talvez pede 5, né? Isso, ele pode pedir 5. Para poder ter uma garagem mais aberta. Às vezes ele e tal, pode pedir recuo dos dois lados, né? Então Certo. ele tem esse controle para ter isso. Que nem no caso do Quinta da Boa Sorte, eu tenho um recuo de 2 metros de cada lado e um recuo de 5 metros frontal. Né? Então ele é bem mais restritivo do que a regra, mas ele proporciona, de certa forma, projetos que são mais agradáveis, né? Porque também os lotes são maiores, né? Então isso vai muito do tamanho do lote, né? Do investidor que está montando o condomínio, do que ele quer proporcionar ali também. Perfeito. A gente tinha falado que antigamente, né, as pessoas faziam, isso é até importante dizer, hoje o engenheiro, o calculista, né, o de estrutural, que vai calcular a parte de ferragem, tudo, ele complementa o arquiteto. Antigamente, muitos engenheiros, a pessoa desenhava lá, o engenheiro que fazia a planta, entrava sem arquiteto, sem nada. Hoje a gente vê que isso é uma necessidade, você ter um arquiteto, porque o engenheiro ele até desenha a planta, tudo, mas a especialidade mesmo dele é carga, né, é parte de estrutura. Ele é complementar ao arquiteto que tem o mais, aquela parte mais fina do negócio de desenhar, né, de saber o que é melhor aproveitável, tudo. Então hoje a gente vê que, né, a necessidade, e não só, mas também vários projetos como de hidráulica. Hoje um projeto, ele custa barato, perde o benefício que ele dá de resultado, né? Não, Isso sem daí dúvida. era legal. Não, você isso é comentar. bacana. Você tocou num ponto aí muito importante.
até a palavra que você usou, complementar, é justamente isso que a gente chama. Porque normalmente assim, é o arquiteto que, vamos dizer assim, é o maestro, né, de tudo isso. Mas ele tem os parceiros, que são dos projetos complementares. Você é um maestro lá da corretora, hein? Você é a Carol. Isso é boa, Carol. Porque assim, ó, mas é justamente isso. Se você for pensar nessa situação, comparar com uma orquestra, por exemplo, é o arquiteto que ele é responsável por compatibilizar todos esses outros projetos. Então vamos dizer assim, o projeto de arquitetura é a base de tudo isso. Então nasce através do projeto de arquitetura e depois todos os outros projetos são baseados nele. Né? Então, por exemplo, mas assim, o que é importante? É importante que todos esses outros projetos sejam compatibilizados com o projeto de arquitetura para na hora que for começar a obra, você não ter ali surpresa de um projeto tá diferente do outro. Vamos falar agora na linguagem popular. O arquiteto fez a parte que é bonita, né? Colocou os cômodos, aonde vai ficar cada lugar. Tem que encaixar o Lego agora. Tem que encaixar. Por exemplo, depois o engenheiro hidráulico vai fazer o projeto hidráulico daquele projeto arquitetônico. Aí ele manda passar um cano onde não pode. Aí tem que encaixar com o arquiteto. Aí volta para o arquiteto para ver se aquele cano pode passar exatamente onde o engenheiro exatamente. colocou aquele cano. O elétrico. Tem que passar aqui um duto para passar esse fio no meio de uma viga. Não dá para passar no meio da viga. Tem que compatibilizar e alterar. Isso. Então, essa compatibilização de projetos, que é o que você está falando, é extremamente necessária. Por isso que todos os profissionais eles vão se comunicar durante a execução do projeto para que tudo seja harmônico, né? Isso, se a gente for... É aí que eu acho que está a importância de você contratar um arquiteto. É para você conseguir que alguém transmita num pedaço de papel as suas vontades, os seus anseios, de uma maneira segura e correta, que o negócio seja construído de uma forma coerente, né? Exato. Porque a pessoa, na hora de decidir construir uma casa, não é só construir a casa, né? É o que ela busca de vida, a experiência de vida dela depois, porque ela vai ter que morar naquela casa. A praticidade. A praticidade. Então, assim, às vezes ela tem uma vontade, ela vê um negócio que acha que é bonito, mas na hora que ela começa de verdade a expor as vontades dela, o arquiteto vai assim, eu acho melhor a gente por aqui, acho melhor a gente por ali. Então você precisa ter alguém para traduzir as suas vontades. E é importante, pode falar, Carol. Isso é tão sério. Carotini, você vai entender o que eu estou falando. Nós que somos corretores, a gente chega às vezes com um cliente numa casa, aconteceu isso comigo semana passada. O cara com 2 metros de altura. Qual que é a necessidade principal dele? Um quarto que caiba uma cama king. Dependendo do projeto, essa casa que eu levei para ele era um sobrado com 210 metros quadrados de área construída. O que ele pensou na cabeça dele? Vai ter um quarto grande. Não tinha. Olha aí. E uma casa térrea, desculpa só finalizar. Não, pode falar. Uma casa térrea que eu falei pra ele, eu vou te levar numa casa térrea, porque como era cliente de uma parceira, eu não conhecia até então, né? Na primeira visita que eu identifiquei. Eu falei, eu vou te levar numa casa que tem 178 metros quadrados, mas tem o quarto que você quer. Legal. Que agora, sexta-feira, eu vou levar eles lá. Então, às vezes, não é a quantidade de metros, é o projeto que foi executado pensando em prioridades, né? Que vai trazer o que o cliente quer na vida cotidiana dele. Né? Isso daí, é importantíssimo. O primeiro ponto lá que o Samuel falou, da praticidade, da cama king lá que ele quer. Isso eu passei na pele, até o Carotini. Nossa, o Carotini, aquele foi o teste para eu contratar ele para todos os projetos, viu? Porque nós ficamos, eu estou te falando do exemplo meu, tá? Nós ficamos praticamente um ano, né? Um ano e pouco, para definir o projeto da minha casa. Eu imagino o trabalho que ele te deu. A Paula fala, pô, eu vou até quebrar o protocolo. A Paula falou, o Carotini é um anjo. O Carotini não é arquiteto. A Paula não é o problema, eu tenho certeza que assim, o Carotini, se ele aguentou você desse jeito, fazer tudo, vou te falar, tem que tirar. Você acha que a Paula é o problema ou o Ricardo? Mas o problema não é isso. Dar um diploma de psicólogo. Na verdade, eu gostaria de ter feito uma casa menor, né? E aí a gente vai, né, esticando um pouquinho, a época do filho, é lógico, os filhos é prioridade sempre. Estica aqui, estica ali.
Aí ela, no final das contas, voltou o que ela queria antes, mas com a minha pitada, entendeu? Então É sempre assim, a nós mulher manda e o marido acha que manda. Falando que era metade do que queria, né? E aí eu acabei, mas tinha que ser do jeito que... Então nós ficamos um ano, né? E qual que foi o grande... Desafio. Não, o importante é o seguinte dizer, demore um pouco mais, eu tô até colocando sem maus lençóis, né? Mas demore um pouco mais, tem que ter um pouquinho mais de paciência mesmo, não tem jeito, né, Carote? Demore um pouco mais para fazer esses projetos com o arquiteto, escute o arquiteto falar, porque assim, nós demoramos um ano, só que saiu do jeito que a gente queria. Isso. Talvez você fale, eu vou fazer correndo lá um mês, você vai se arrepender. Porque cada noite que você dorme e pensa numa coisa, vai se, né? Então a calma nessa hora eu é acho importantíssimo, isso, Ricardo. Né, eu acho isso que você está falando super verdade. Depende muito também, ele vai saber falar melhor do cliente. Por exemplo, você é um cliente que tem esse perfil. Sim. Vou falar como que foi minha experiência, depois o Carotini vai dar a palavra final. Eu falei pra ele que o meu arquiteto é o Rafael Graneiro, ele conhece. Rafael eu conheço também, é parceiro parceiro dele. Eles todos são bons, os bons se conhecem, né? Estão nos mesmos lugares, né? Isso é importante. Nos eventos. Os profissionais bons vão sempre nos lugares bons, então isso é... E aí, quando ele foi fazer o briefing do projeto, que eu acho que isso é o primeiro passo para ser assertivo no projeto. A primeira conversa, que é aquele café no escritório... Me conta, Carol, o que você quer na sua casa? E aí eu fui dando todas as referências e todas as necessidades. Quando ele me apresentou o primeiro projeto, eu alterei pouquíssimas coisas no projeto. Foram porque já tinha pegado o teu feeling ali, detalhes. A minha casa tem 285 metros quadrados, já era construída. Uma casa bem prática. É uma casa prática, mas assim, ele fez de uma forma que a minha suíte... é o fundo inteiro do sobrado. Então eu tenho 2 banheiros, eu tenho um quarto, eu tenho 2 closets e uma sala íntima dentro do meu quarto. Que vai ser a sala de TV que anexa. Então ficou uma puta de uma suíte que, se futuramente eu quiser, eu altero para uma terceira suíte. Legal. Eu mudo uma porta que vira outra suíte. Isso é importante. Então, no meu caso... foi diferente. Em 3 meses o meu projeto estava definido e assim, já o meu marido não se importa. Então ele falou assim, toca você e você só me passa o que foi. Ele deu poucos pitacos. Então assim, é perfil do cliente, né? Você tem sorte, né? Eu vou te falar, hein? Meus pitacos costumam ser longos. Então, mas é que eu sou do ramo, né? Então, você gosta, né? Você se envolve, então é diferente, né? É que assim, eu falo que cada projeto ele tem um amadurecimento. Isso. Certo. E tem cliente que o projeto amadurece em 1 mês e tem cliente que precisa de um tempo maior. E tem o Ricardo. Porque o papel ele aceita tudo. Né? Então vamos dizer assim, eu acho assim, essa é a primeira etapa do briefing, é a etapa mais importante. É ali onde você busca tudo aquilo que você consegue depois projetar em desenho para mostrar para o cliente. Muitas pessoas já têm muito claro na cabeça o que ela quer para ela mesma, sabe? Então, para a família e tal. E tem muitos que nem fazem ideia, né? Então, você precisa conversar bastante, né? Você falou, precisa ser um pouco psicólogo. Exatamente. Você precisa entender, ver as necessidades, porque às vezes ali naquela conversa você pesca várias informações que você vai... Que às vezes a pessoa nem sabe, projeto. Aquilo vai ser o grande diferencial, né? Diferencial. A maioria das vezes acontece como foi no seu caso. O projeto ele já sai de uma forma mais rápida. Mas em alguns outros casos não. A gente vai até... Igual o caso do Ricardo. Até... Coloca um intermediário aí. Eu falo assim, não adianta você ter ali... Porque assim, o projeto ele precisa ter esse amadurecimento e o cliente ele tem que ter certeza daquilo que ele vai fazer, porque ali é onde nasce tudo, né? Não adianta depois você falar, não, eu acho que tá legal, mas ruim. Depois lá na frente eu penso em... Né? Porque aquilo que a gente estava falando dos projetos, investir em projeto não é um custo, na verdade. Não. Você está
tendo economia. Muito. Vou dar um exemplo, por exemplo. Hoje eu penso Né? assim, antes eu não pensava. Aham. Hoje a gente com o tempo vai amadurecendo. Isso é um E até, ganho. e até dependendo do profissional que você escolhe, ele vai te trazer mais gasto para a obra ou vai te trazer muita economia. Exatamente, Eu vou te dar um exemplo de um engenheiro, que é o caso até do engenheiro que está fazendo a casa do Ricardo. Tem casos que a gente vê obras no mesmo Molde, né? No mesmo molde, padrão. esse mesmo padrão, mesma área. Gasta- Às vezes a ferragem você chega a economizar 50%, 40%. Que é um dos itens mais caros, É um dos né, itens das primeiras pesados etapas aí, da né? obra, Então, né? assim, uma escolha Concreto de um e bom ferragem. profissional, né, que consiga trazer uma boa economia para a obra aí é fundamental. eu acho que o cara tem que ter um bom senso, né? Primeira coisa, ele tem que ter. Não adianta só ele pensar, falar, não, coloca o ferro lá, eu que vou assinar mesmo, não vou ter risco nenhum. Mas não é que o outro cara tá fazendo para ter risco. Ele tá dentro da norma, ele tá dentro dos padrões, ele tá dentro. O que ele não tá exigindo é um excesso que não tem necessidade. É uma coisa que o cara vai ter um custo muito grande para não ter necessidade nenhuma, vai ficar folgado. Exato. Então, assim, tem que ter um bom senso. Eu acho que isso encaixa muito até com o Carotini. Os engenheiros que ele faz parceria são pessoas que é uma segurança para ele mesmo, que assina, para a pessoa que vai construir, mas também um bom senso de não ter gasto excessivo sem necessidade. Isso é importante. E outra coisa. Isso é importante, as pessoas que estão escutando, escutem bem isso. Focam bem nesses projetos aí e procure saber com as pessoas, os exemplos de quem construiu com quem, tudo, porque isso você acaba gastando mais de 30 projetos a mais, né? O custo do projeto. Então, o custo do projeto praticamente hoje é essencial. Aí você tem um belo de um arquiteto e um engenheiro. E tem regiões da cidade, eu sei que o Samuel vai falar daqui a pouco, que é a palavra, só para finalizar meu raciocínio, tem regiões da cidade que o solo é mais rochoso, ele é mais arenoso, sondagem, né? Importante a falar. sondagem do terreno, e às vezes o próprio arquiteto já sabe, porque já fez outras casas ali e vai dar esse feedback para o cliente, de dizer o seguinte, olha, você vai escolher aqui, então você sabe o seguinte, aqui você vai ter que fazer uma fundação mais profunda. Ou da pedra. Isso vai perigoso, te gastar um pouco mais de ferro e concreto. Tudo bem para você? Ah, não. Então tudo bem. Então vamos para outra área. Então vamos escolher uma outra região que é um solo mais rochoso. Então você vai ter que aprofundar menos essa fundação, né? Então assim, até nisso o arquiteto tem capacidade de orientar o cliente, não é mesmo, Carotini? Não, sem dúvida. O conhecimento da cidade, né, vamos dizer assim, porque uma cidade como a nossa, que não é uma cidade muito grande, mas mesmo aqui a gente tem muita variação. De Então, solo, dependendo da situação que você pega, ou você pega água, que é uma coisa que vai complicar um pouco mais e vai ser uma fundação mais cara. Às vezes você pega uma rocha, mas se você... A rocha depende, ela pode te encarecer ou baratear a obra, depende da solução que o engenheiro vai dar na fundação. Qual depende? aí, tá Professor vendo? Samuel, depende. Você tá vendo? Ele está presente. Hein? É a sabedoria. Não cara, eu acho assim, tudo é complementar, né? Porque não adianta a pessoa, que eu falo assim, a pessoa vai vai construir uma casa. Mas, cara, pensa no que você vai fazer, porque o comportamento humano mudou muito hoje, né? Então, às vezes você constrói uma casa num lugar, amanhã você quer mudar de lugar, você quer ir para outro bairro, por uma necessidade de vida você tem que mudar de cidade e você precisa se desfazer daquele imóvel. O imóvel precisa ter liquidez. Então, pensa no que você vai construir. E aí, contrata um arquiteto bom, contrata uma assessoria especializada na parte comercial de um corretor bacana também, porque ele vai te dizer, cara, ó, não adianta nesse bairro você investir X, porque depois isso não vai ser líquido, né? Você tem que pensar, porque tudo é experiência, então você tem que pensar na experiência de vida que você quer viver ali e pensar na sua experiência depois, se você precisar se desfazer desse imóvel. É o caso de algumas famílias que começam com os filhos, depois os filhos ficam grandes. Exatamente. Aí tem que vender aquele imóvel para comprar um menor, por causa da praticidade do, né? É isso. Que é o que vai acontecer com a gente daqui a uns anos. Exatamente. A gente não vai querer morar numa casa de 300, 500 metros. Talvez Porque, você está assim, disposto a isso, mas tem gente que fala, não, é muito grande, vamos diminuir e tal. Porque assim, o tijolo, o concreto, o tijolo que você senta num bairro, é o mesmo que você vai sentar no outro bairro. Só que depois dele de construído, num lugar esse tijolo vale 3, o outro continua valendo 1. Né?
Então, assim, pode ter a casa mais linda do mundo, mas ela estiver precisa no lugar estar no lugar errado. certo. Isso É o importante. famoso elefante branco. Ela precisa estar no lugar certo, ela precisa ser construída com uma orientação técnica correta, porque às vezes a pessoa quer fazer umas casas mirabolantes. Esses dias até eu estava vendo um programa nesses canais fechados, eu não me lembro o nome do programa, que são as casas mais feias do mundo. Que coisa louca, lá nos Estados Unidos. Cada casa que, assim, absurdamente. E o programa dava um prêmio da casa que era escolhida, a casa mais feia do mundo. Então tinha a casa mais feia do Arizona, a casa mais feia de não sei aonde, lá nos Estados Unidos. Que coisa maluca. Então você vê cada construção, você fala, não é possível que a pessoa Como fez que a pessoa fez desse. isso? Eu vi uma casa lá que ela eram 5, parecia, a mulher até brincou, que pareciam 5 rolos de papel higiênico, um cilindro no meio e 4 cilindros em cada um cilindro em cada ponta. E tem A tudo casa era uma pessoa que cilíndrica, compra, cara. lembra que a gente falou? Tem tudo um Eu falei, comprador pra olha tudo, que né? loucura. Então, aí depois, assim, às vezes nunca mais O rolo vende de aquilo. papel higiênico. A apresentadora do programa falou assim, você mora dentro de um rolo de papel Não higiênico. pode acabar o papel, hein? Não tenho máquina, não tem um. Você sabe que loucura, televisão pendurada, os quadros pendurados na parede, não tem. Vamos não, descontrair ficava um pouquinho, sempre não com pode vão acabar o atrás. papel, né? Se acabar o papel, aí, É uma aí vai ter que loucura. vender a casa, aí vale menos, né? Mas Então, isso daí que se você não for falou... bem construído, Não, se é você não legal. tiver um projeto, não tiver uma boa assessoria, não tiver noção do que pode acontecer depois da decisão que você toma, porque a decisão tomada, o Ricardo até falou isso no outro programa, tomou a decisão, vai embora. Porque depois de tomar a decisão não dá para não depender tem mais mais. depende, Não né? tem mais depende. Já É. foi, acabou. Agora acabou. Então faz direito desde o começo. E um assunto legal até para o Carotinho falar, a gente não acabou passando, essa parte de sondagem, né? Isso pode ser um grande presente, ou presente bom ou presente grego, porque a sondagem, até o Carotinho vai explicar um pouquinho mais, é o primeiro passo, de até antes de comprar o terreno, né? Talvez é melhor, esse custo é barato perto do que você vai ter depois. Tem alguns lugares que onde dá pedra, não é ruim, porque ali você consegue gastar até menos de ferro, porque ele compactou ali, né? Já Depende tá... da carga que você vai Depende pôr, da carga. né? Então, assim, tem lugares que dá água que é extremamente custoso. Então, o Carotinho vai falar. E depois, só alongando, Carotinho, eu queria que você explicasse depois, importante até a população que está nos assistindo, os ouvintes, como que é o passo a passo, ó. Entrou com o projeto, como que é? Da prefeitura, né? Isso daí depois... a parte burocrática. A liberação da obra, isso é importante você explicar depois aí da sondagem. Não, tá joia. A sondagem ela é importante justamente para tudo isso que a gente comentou aqui, né? Você ter já uma clareza de qual vai ser a solução da fundação que você vai levar para o seu projeto, né? E o engenheiro vai desenvolver. Então, assim, o que é, na verdade, essa sondagem? São furos que são feitos no terreno, né? Por empresas especializadas, que ele vai medir a carga desse solo, o tipo de solo, o quanto que esse solo resiste, né? São furos bem assim, profundos, né? Isso, Chega a ser... Depende da situação, são furos bem profundos, né? Às vezes você tem um solo mais frágil, né? Então você precisa até você atingir aí uma carga necessária, que são as cargas baseadas em projeto, né? Então, quando o engenheiro ele faz um projeto, ele determina que cada estaca, por exemplo, quando é uma solução de estacas, né? Que são as brocas, né? Que a gente chama, que ela tem ali uma carga, uma tonelada, né? Que ela vai ter que resistir. E essa resistência no solo, ela é dada lateralmente. Então é como se você pegasse um cano e tentasse enfiar ele na areia. Conforme ele vai ficando mais fundo, mais difícil você consegue enfiar. Por quê? Porque ele tem um atrito lateral. Então a fundação ela funciona dessa forma, né? São forças... São forças laterais nesse caso, que né? vão... Isso. Aí tem outros tipos de fundação, é óbvio que tem carga pontual, né? Que são sapatas e tal. Então para cada solução de terreno, você precisa ter uma solução de fundação. E para isso é feita a sondagem. Então, acho que pegando esse gancho do que você falou, para a gente falar aí o passo a passo, né? Vamos dizer assim, antes da sondagem, até eu acho que o ideal é que todo terreno seja feito aí um levantamento planialtimétrico. O que é esse levantamento planialtimétrico? Ele é feito por um topógrafo. Ele tem um equipamento especial que ele vai até o terreno, equipamento de precisão. Ele mede todo o terreno e ele mede todos os níveis do terreno. Então você consegue transcrever o desenho do terreno perfeitamente
Para tua maquete. Isso, não, eu faço perfeitamente para o arquiteto poder trabalhar em cima daquilo, com as informações necessárias, né? E até para ver se o que você comprou foi entregue ali, né? Você Tem- comprou tem- a metragem Tem certinha. surpresas boas, né? Oh. Eu tive um caso esses dias que a pessoa comprou e era 50 metros a mais o terreno que tava ali. Então, Acontece, aí todo mundo né? fica quieto, né? É. Quando é Se você menos, pega- vai. Principalmente, Aí o problema é grande. principalmente lotes mais antigos, né? Quando você pega centro da cidade. O centro da cidade é a- terrível. A matrícula provavelmente não vai bater com o Não, que está no local, né? é. Então isso Aí já precisa- é uma coisa que acontece Retificação de área. mesmo. Retificação de E área, tem que né? Então auxiliar todo bem o processo. cliente, né? Isso, Porque às vezes sim. o cliente vai querer arrumar uma confusão de uma coisa que não tem solução, Sim, né? sem dúvida. Porque se depois a pessoa que trabalhou o projeto, se ela trabalhou em cima de uma informação errada, todo o projeto vai estar errado. Uhum. Aí é um pilar que sai Aí do chega lá, rumo, vai medir o terreno tá 30 centímetros menor, né? Pronto. Então, aí o projeto já... Parece que é pouco, mas é bastante, né? Dá uma diferença se for absurda. se for na lateral, já complicou todo o projeto. Agora, assim, no né? começo da nossa 30 centímetros conversa... lateral num terreno de 30 de fundo. Vixe, dá 9 metros, é isso? 9 né? metros. É. Metros quadrados, é muita coisa. E no caso, assim, nós começamos a nossa conversa, você pontuando que é muito importante que o arquiteto seja contactado antes da compra. Mas a gente sabe que isso é uma cultura que está sendo, né, É. conquistada. Aham. Muitas vezes o seu cliente chega lá já com o terreno comprado. Sim, a maioria Nesse das vezes. caso, tem como, né? Não, que adequar, claro. Não, sem dúvida. Na maioria das vezes isso acontece. Né? É que para cada situação de terreno, a gente vai buscar um projeto que se adeque melhor. Né? Porque, eu quero uma área de lazer que não tenha sol na hora que eu estou fazendo churrasco. Então a gente vai ter que colocar a sua área de lazer com uma solução em uma posição do terreno que você não tem esse problema. Né? Então, para cada terreno tem um projeto certo, eu falo. Puxando uma sardinha agora pro Ricardo, quando lança o empreendimento, é bom você chegar antes, que aí você com o arquiteto fala assim, aqui é o melhor terreno para eu comprar, É né? isso Você aí. tem opção para escolher, Isso, né? você tem a opção de E você escolher. sabe que isso tem que ser lançado com uma certa experiência mesmo no mercado, porque a gente tenta, que nem no caso que você falou, no caso do loteamento fechado que a gente lançou agora, nós tentamos colocar toda a nossa experiência de construção, de amizade com parcerias de arquitetos, tudo, dentro de um projeto para que ele fique atrativo para as pessoas comprarem. Então você vê, olha Compromisso, né? e até nisso, qual foi toda a elaboração ali dessa minuta de convenção. Sim. Conversamos inclusive com os corretores, todas as pessoas que estão dia a dia Consegue no movimento, entender a vendendo. dor das pessoas, Porque não né? adianta, imagina se a gente faz um empreendimento maravilhoso e coloca tudo de ruim dentro dessa convenção, não vai vender nada, vai queimar o empreendimento. Então isso é importantíssimo, foi muito conversado, além dos advogados que tem também as regras jurídicas corretas, né? Mas o arquiteto, o corretor, que são vocês, isso tem que tudo na hora certa mesmo, viu? Porque pessoas que entram aí sem rumo aí, vai se dar mal. O mercado hoje, o mercado está cada vez mais, as pessoas estão mais exigentes, né? Cada vez mais exigente. vixe. Aquele R$1 que ela paga, ela tá ali Quer querendo fazer valer. Quer fazer querendo valer. Antigamente- desconto, né? Se for terreno menor. Se for Não, maior, ninguém reembolsa. Não. E antigamente, né? Não sei há quanto tempo você é profissional na sua área, mas isso aí é décadas atrás. Imagino que você não era ainda arquiteto. Não tinha esse Nós negócio. somos mais de... novos. É. Carol tem uns 30 anos de profissão já. 23 já. Tá 23 Então. já. Não, tudo bem, mas eu Não, acho mas que o ainda é Carol é novo, ele anterior. começou cedo, ele é novo. Começou cedo. Arquitetura, por exemplo. Eu quero uma fachada moderna, uma fachada neoclássica, né? Antigamente não tinha isso. Era o que a moda ditava. Hoje a pessoa tem opção. Eu gosto mais disso. Eu gosto mais daquilo. Isso me agrada mais ou menos. Então hoje ainda ficou um pouquinho mais, né? Assim, exige uma habilidade maior do profissional, Isso. né? Para poder. Isso é uma coisa importante porque assim, isso pode visar também, já no começo você já busca às vezes um profissional que trabalha com aquela arquitetura que você gosta. Isso. Né? Então, eu gosto mais de neoclássico. Então, É. normalmente eu procuro já um arquiteto que trabalha bem com neoclássico. Tem Eu muita gosto de- propaganda, gosto de né? contemporâneo. Então, eu me identifico com a obra daquele arquiteto. Aliás, sabe né? que era meu tio? Porque ele é falecido. O Barilari, você conheceu ele? Trabalhei com ele. Lá. Você viu? Meu Deixa eu tio. te falar, pessoas boas estão em lugares bons, né? A Carmen e a Profissionais Fabiana são minhas primas. Ai, que legal. bons. Legal. É.
O mundo é pequenininho. Ô, Carote, explica um pouquinho. Você quer falar, Samuel? Não, eu só ia perguntar, que eu acho interessante essa questão, assim, tipo... Tem café? Eu queria um café, tem? Tem. Vamos colocar no café no ponto e o aí. pão de queijo ainda não veio, a caneta já veio. Samuel, só te interromper, você vê que melhorou o programa, né? A gente começou com uma caneta, nós estamos com 2, próximo 3 vai ser patrocinado pela Castro Corretora Imobiliária e pela Remax. Falando nisso, assim, nós precisamos fechar o contrato já, né, Samuel? Vamos fechar. Não, você viu que eu já trouxe um cliente para a rádio hoje, né? Então, ele tá terceirizando. Já tem essa bonificação. Eu tenho 2 vendedores aqui. Mas vamos então, lá. assim, eu acho interessante essa questão que o Carotini colocou e queria perguntar para ele se é assim que funciona ou se às vezes o arquiteto vai por demanda também, ou é uma posição dele, de falar assim, não, eu vou escolher essa assinatura, né? Então, os meus projetos vão seguir essa linha. Ou não, eu faço de acordo com o cliente, eu tenho um portfólio maior. Como é que funciona isso? Porque às vezes você tem um arquiteto que ele decide trabalhar numa linha e faz, não, eu sigo, engessado, eu né? sigo só essa linha, né? E não... Isso não pode, assim, né? Normalmente acontece isso do cliente se identificar com a obra do arquiteto. Porém, tem a questão também de confiança. Sim. Por exemplo, eu tenho um arquiteto que eu confio muito nele, no que ele pode produzir para mim. Então eu vou procurá-lo para fazer um projeto do jeito que eu quero. Que nem hoje, lá no escritório, a maioria dos projetos que a gente faz são projetos contemporâneos, mas a gente já fez casas de fazenda, por exemplo. Certo? Então, assim, para a gente exige um pouco mais, porque é um conhecimento que eu preciso buscar, desenvolver, mas é uma coisa que eu acho até legal, porque é um desafio diferente. Legal. A Então, próxima casa de fazenda vai ser a do Ricardo, né, Carotinho? Então, existe acho que os dois lados, né? Entendi. Mas a maioria das vezes o cliente já procura aquilo que ele viu no portfólio que agrada a ele. Entendi. Então, ele já vai naquela linha. Bacana, bacana. Isso aí. Assim, que nem o Ricardo falou assim, às vezes é complicado o arquiteto se limitar, mas acaba sendo, assim, uma tendência até, eu acho. Porque você vai se aprimorando naquela linha, né, de arquitetura, até para o interiores, né? Se a gente for falar em decoração, né? Se vai uma casa neoclássica, ela tem um interiores neoclássico. Uma casa moderna, ela tem um interiores moderno. Então, às vezes o cliente vai fechar arquitetura e interiores com o arquiteto, né? E aí você tem que ter um portfólio, né? De ter aquele nicho. Então, eu acho que a tendência, por exemplo, falando do meu tio tinha o perfil dele de construção. Se você vê uma casa dele, você vai ver que todas eram o mesmo padrão que é dele. De arquitetura. A assinatura dele era realmente... É isso que eu acho que é bacana. Por um lado eu vejo isso como bacana, que às vezes não é nem questão de limitação. Porque assim, a arquitetura, para mim, por exemplo, é uma arte. O cara é um artista. O arquiteto para mim é um artista. E como todo artista, ele tem a assinatura dele. Você vai ter aquela... Fala assim, pô, essa aqui como foi cirurgião plástico. Essa aqui foi... Já viu o Basílio? Todo o nariz do Basílio é igual. É meu. Esse aí? Então, você fez com o Basílio também? Inclusive, o Basílio foi o Barilari. Então, mas eu tô te falando. Não, mas, então, mas é um isso artista. É legal. Que não, isso é legal. Aí isso ele faz tem parte. O meu é Basílio. Né? Então, o meu é Basílio misturado com o outro. Foi vários tombos de moto, tudo. Então, mas enfim, dá uma mesclada. Ainda tá um pouquinho torto, mas vai melhorar. É até interessante porque dessa maneira o profissional é igual ao corretor de imóveis. Quando ele decide nichar e seguir um ramo de atuação, ele se coloca como autoridade naquilo. Isso. Então o arquiteto, às vezes, quando ele decide seguir uma linha de arte, de projeto, ele se torna uma autoridade naquilo. Fala, pô, o cara manja disso aí, porque é ele que é o cara que faz esse tipo de coisa. Isso é legal, é legal, porque assim, tem aquele arquiteto que ele consegue consegue surfar bem em todos os projetos, né? E tem um arquiteto que tem a patente dele, tem um credenciamento. Falou, não, isso daí é legal porque esse cara, ele não sabe, não é que ele não sabe, ele não se especializou em fazer outra coisa, ele quer fazer daquele jeito e faz muito bem feito. E a questão não é que ele não sabe, ele não quer. Ele não quer, na verdade ele tem o talento dele para aquilo e decidiu. É uma especialização no caso, né? É igual médico, né? Exatamente. Então, assim, isso é legal. Porque o cara já vai definido, ele é bom e acabou. Tem aquele cara que... É que hoje o mercado, assim, do meu ponto de vista, o cara tem que saber um pouco de tudo. Porque... Depende, tem isso também. Mas, enfim. Quem cobra mais? O clínico geral ou o ortopedista especializado no menisco do joelho direito? É Depende. o especialista. Depende. Não, o médico,
O especialista no tem isso menisco, também. ele sabe olhar Não é no menisco, é no menisco do joelho Não, direito. tudo bem, mas se Não. você tem o ortopedista do ministro, você tem o ortopedista que faz tudo. Sim. Aí ele vai fazer tudo, Então, você mas, entendeu? Então, às vezes o do É. tudo não faz bem Depende, feito. depende, Quem faz depende, tudo não faz nada. Eu acho assim, o médico, Não, isso é fazendo essa importante. analogia, o arquiteto, ele sabe olhar um bom projeto ou não, mas às vezes ele não quer se especializar naquele exato. determinado. Ele tem Não é um- que ele não sabe fazer. Ele Exatamente. quer fazer Ele aquilo. falou, ele quer, o que dá prazer pra ele é dá aquele prazer, perfil, Como né? que nem o Carotini, com certeza ele tem um projeto que ele tem um prazer maior de fazer. E é lógico, Que jeito Tchau. que é contemporâneo, que é de estilo Claro. fazenda, Mas, ó, entendeu? e assim, ó, uma coisa que é ele tem, importante ele não a pode gente falar falar- pra pessoa, mas ele tem É. isso daí. Eu também tenho um jeito que eu gosto de fazer casa, Mas, né, sabe o construção, que enfim, acontece? barracão. Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é o seguinte, é como toda carreira. Começo de carreira, você vai, você entra no Depois mercado vai de um jeito. especializando. A especialização, ela vem com o exatamente, tempo, ela vem com a experiência. É o E a hora que você amadurecimento. ganha mais dinheiro, né? E a hora que chega esse ponto de você se especializar, você se tornou autoridade Você já no formou, assunto, já que você formou um formou uma nome. opinião e você só vai trabalhar naquilo, porque cada vez mais você vai ter resultado naquilo. Então não tem Perfeito. sentido você partir para outra coisa. entendeu? Exatamente. Bem lembrado. E só para perguntar pro Carotini uma coisa importante. Nós estamos falando aqui, talvez as pessoas estão escutando, é importante, para isso que a gente está fazendo o programa, né? Para passar esse conhecimento para todos vocês, população. Nós estamos falando aqui, não é só de uma casa de luxo, uma casa, um barracão comercial. São desde aquelas casas, Minha Casa Minha Vida mesmo, né? Que Casa são de 40 popular. metros, tudo. Né, Carotini? Eu queria que você falasse, porque aquilo lá também, aquelas casas menores, elas precisam também de ter uma arquitetura bem feita, Funcional. Não, Funcional. não tenha dúvida. Eu acho que quando você tem um planejamento bom, aquilo que a Carol falou, de você ter um bom briefing ali no começo, você pode fazer uma casa de 40 metros ou uma casa de 600 metros e buscar ótimos resultados. Então, assim, você consegue atender as necessidades do cliente dentro de espaços pequenos. Eu já fiz projetos que eu acho muito interessantes de 60 metros, que são muito diferentes do que tem hoje no mercado, que você vê aquela planta pronta, né, tal. Então, assim, você consegue atingir um resultado diferente quando você tem um planejamento e busca algo diferente naquilo, né? Então a área não é uma coisa fundamental aí para ter um bom projeto. Não é que o projeto não vai ser bom só porque uma área é grande, né? Isso é. Pelo contrário. Não, e se- Mais difícil é fazer um bom projeto hoje numa é- área pequena. E vou se falar um você- negócio, se a hein? Tem gente vários for bons pra- projetos em áreas pequenas. Não, né? e se a gente, é que nós estamos falando da nossa realidade aqui, de Sertãozinho, por exemplo. Mas se for para grandes cidades, grandes metrópoles, por exemplo, São Paulo, hoje você tem apartamentos de 20 metros quadrados. Estúdios, né? De 30 30 quadrados. metros, que é isso aí. Então o cara vive dentro de 30 metros quadrados. Carotini, qual que então, para finalizar, o passo a passo do início ao fim? Escolheu o terreno, fez o projeto, depois a parte burocrática da prefeitura, aprovação e etc. Isso, vamos passar então qual que seria a sequência, né? Eu já tenho um terreno, já contratei um arquiteto, ele vai começar a fazer os primeiros estudos, né? Que a gente chama aí da primeira etapa, que a gente chama de estudo preliminar, que são as primeiras ideias, né? Então essas ideias vão nascer, vão se transformar em desenho, certo? E a hora que aqueles desenhos estiverem aprovados, que eu já tenho o produto que eu sei, aquilo vai ser minha casa ou vai ser o meu comércio, e eu já aprovei aquilo, já vi como vai ser, já vi em 3D, já vi as imagens, a gente conclui essa primeira etapa, que seria esse primeiro estudo. E nessa próxima etapa a gente vai estar direcionando isso para a parte legal, que a gente chama, que seria a aprovação desse projeto, né? Então esse projeto ele tem que passar na prefeitura, se é um projeto, por exemplo, comercial, às vezes ele tem que passar pelo bombeiro também e outros órgãos aí. Então depende, o projeto ele vai para uma fase de aprovação diferente. Quando é em condomínio, tem que ser aprovado dentro do condomínio também, né? Então ele precisa dessas etapas. Hoje a prefeitura, a aprovação é feita toda online, então é uma coisa que agilizou. Aprova Dessa primeiro forma. no condomínio, depois na prefeitura? Quando ou é dentro de condomínio, aprova primeiro no condomínio. Depois vai pra prefeitura. Por causa das regras Isso. mais severas, Isso. tal, né? Você está adequando, depois vai para a prefeitura. Isso é importante você dizer, tudo digital, né? Inclusive foi nós que implantamos, o nosso governo, é importante dizer. E não, mas isso deu uma facilidade muito grande, a praticidade e assim, o tempo que ia lá, né? O Sim, dinheiro e hoje tal. a gente arquiteto. faz tudo online, né? Sem ter que sair do escritório, né? É. Bem melhor. Então, depois dessa etapa, é uma etapa que a gente chama de anteprojeto, é um nome um pouco técnico assim, mas só para o pessoal entender, é uma evolução do desenho, na verdade, né? É um desenho que a gente vai encaminhar para os projetos complementares. Então,
Nessa fase, a gente precisa conversar bastante com o cliente se ele vai querer, por exemplo, fazer uma automação na casa ou no comércio, para que lado que a gente vai. Então, isso vai direcionar todos os outros projetos que vão ser feitos, né? Então, por exemplo, eu encaminho esse projeto para o calculista, para ele fazer o cálculo estrutural, encaminho para o engenheiro elétrico, para ele fazer o projeto elétrico, para ser feito o projeto luminotécnico, que é o projeto onde vão ser especificado qual é a iluminação que eu vou ter na casa, qual tipo de lâmpada, qual modelo, que desenho que aquela luz vai fazer na minha parede, né? Então tem toda essa preocupação. Projeto hidráulico, então esse conjunto todo, projeto de ar-condicionado, por exemplo, esse conjunto todo a gente chama de projeto complementar. E esses projetos complementares, eles são feitos por profissionais variados, né? Cada um dentro de sua área, e depois isso é devolvido para o projeto de arquitetura, para ser compatibilizado. Então depois disso, depois desses projetos prontos, compatibilizado com esse projeto de arquitetura, nasce o que a gente chama de projeto executivo, que é aí que ele está pronto para ir para a obra. Então esse projeto depois de aprovado da prefeitura. Isso, depois da gente ter essa sequência, né? Então, aprovado no condomínio, se for condomínio, se for normal fora, da prefeitura ter todos esses projetos executivo. Esses projetos complementares, aí vai para o executivo. Executivo para dar para o mestre de obra. Isso vai para o executivo. Esse projeto executivo a gente fala que é tipo um manual do Lego ali para ser montada a obra. Então nele você tem todas as informações necessárias para você poder executar a obra. E uma coisa que eu acho que é fundamental, por mais que você tenha ali um calhamaço grande de desenhos, de informações, tal, tudo, mas eu acho que é fundamental você ter na sua obra um acompanhamento. Isso eu ia falar. Inclusive o Clarotini faz isso também, né? O acompanhamento, você vê, a gente faz obra direto, mas eu quis que ele fizesse isso na minha, por quê? Além de ser quem fez tudo aquilo ali é o que sabe mais de tudo que pode acontecer. Isso é muito importante, até porque são fotos tiradas, é um mapeamento, é um dossiê de toda aquela construção, porque sempre precisa, sempre. Talvez é um cano que precisa passar, enfim. Então, esse projeto, esse acompanhamento até o final, e depois o Carotini vai falar também do Habits, né, que é a parte final, tudo, é extremamente importante, né, Carotini? Sim, porque por mais que você tenha várias soluções que você tomou ali na etapa do projeto, a sua obra às vezes ela vai demorar aí 1 ano e meio, 2 anos, dependendo da obra, né? Então, nesse período você vai ter com certeza tomadas de decisão, né? E você ter uma tomada de decisão embasada junto com o arquiteto, você vai ter muito mais segurança, né? Para tomar essas decisões que sejam uma decisão por escolha técnica, por escolha de gosto, ou às vezes até financeira, né? Então às vezes você vai ter ali no meio do caminho tomadas de decisão, você precisa ter alguém para te auxiliar nisso, né? Perfeito. Então vamos dizer, e depois nós temos finalizando a obra, né, até para os ouvintes saber qual é o passo final também, até você pegar o documento oficial da casa, que é o Habits, né? Isso. O que é importante, né? Uma coisa que eu gosto de frisar aqui bastante é o seguinte: busquem nunca alterar a construção do que aquilo que foi aprovado. Por livre e espontânea vontade, né? Porque fala assim, eu vou fazer mais ou menos o projeto ali, depois chega lá na época, eu vou construir um cômodo a mais, tal, tudo isso, você vai ter uma dor de cabeça enorme. Por quê? Porque quando você finaliza a obra, você precisa tirar o Habits daquela obra. A Habits é o documento que é emitido pela prefeitura, que certifica tudo aquilo que está no papel. Desde o início você pediu uma aprovação, executou e realizou exatamente o que estava lá. O fiscal vai lá, né, e vê tudo, mede e tal, tá legal, aí emite o Habits, e com esse documento é onde você consegue averbar a construção na matrícula, né? Porque normalmente você vai ter uma matrícula ali de terreno, é só de terreno, e a partir daquele momento você consegue averbar. E façam isso, pelo amor de Deus. O corretor pira quando a pessoa fala assim, quero vender o meu imóvel, mas não tem averbar. Porque qualquer financiamento precisa ter lá o que no papel, que tá realmente lá, né? E isso é importante, Samuel, que você falou, por isso que eu quis que você falasse sobre o Habits, porque tem muitas pessoas que constroem tudo e deixa. Aí o que acontece? Aí vem os poréns, as consequências. Passa um tempo, pode passar. Hoje não, hoje a prefeitura ela tem um GeoPix aí, que é um processamento que ela consegue mapear todas as cidades, tem construção e manda notificação, né? E a pessoa tem que se regularizar,
que isso, na verdade, é o mais correto. É chato, eu sei, a pessoa, mas não é, gente. Não tem tanto fiscal para a cidade inteira. Então, passa-se anos e anos, tem gente que não faz isso, a prefeitura vai notificar e tal, e aí você tem que se regularizar. E se tem um negocinho a mais, aí esquece, aí dá problema. Ó, eu vou Aí te ela falar não consegue que, financiar. sem não brincadeira, esses dias um cliente procurou a gente para vender um imóvel lá no Jardim Botânico, né? Tá bom, fomos lá, tá, acertamos. Ó, agora você me dá a Documentação. matrícula do imóvel, né? IPTU, pra gente dar uma olhada, analisada. Ele mandou. Cara, a matrícula lá no Botânico tava em nome da loteadora ainda, 20 anos de casa. Não passou nem a escritura. Nem a escritura pro nome dele não tinha passado. Acontece, Não constava nem o nome dele na matrícula. Não. E nós, não. Samuel... Eu falei, mas você não... Ele falou, não, eu construí, ficou. Ficou. Samuel, isso eu acho que é uma tendência, até por questão de divisão familiar, a implementação de holds, tudo. Todo mundo tem hoje ter a matrícula mesmo averbada. Sim. E não só isso, a venda, que o mercado de financiamento precisa ter. Precisa. A gente eu deparei, principalmente quando estava no governo antigo, na prefeitura, a gente viu que são inúmeras situações que não tem regulamentação de documento. O que era a ideia nossa? A ideia nossa era fazer uma lei para regularização de tudo isso, porque não adianta, passou. Prazo de regularização. Passou tudo isso. A fiscalização não tem perna para isso, que são poucos fiscais para a cidade inteira. Então, já que passou, o cara não vai demolir. Então faz uma regulamentação de uma lei de regularização, para regularizar, pagar a multa de que está fora, tudo, regularizou e daqui para frente seja mais rigoroso com os processamentos. Só que, gente, é importante, faça o habite, né, Carotini? É fundamental. Sigam à risca o projeto. Mas, se ó, for alterar, depois faz uma planta de regularização depois para alterar, para ver se está dentro da norma também, depois E de pronto o habite. essa dor não é de sertãozinho não, viu? A gente tem números aí de que no Brasil 40% dos imóveis não tem a documentação regularizada 100%. Muita coisa. 40%. É muita coisa. É muita coisa. Alguma coisa na regularização do imóvel falta. E a dor de cabeça é grande, porque E depois vai ter muda outras a lei. consequências. Se você faz um negócio numa época, muda a lei, já tem dor de cabeça, porque você não deixou no papel. Aí você tem que fazer, muda tudo. O imóvel já não é um investimento líquido, né? Não tem uma liquidez tão rápida que um investimento bancário. Sim. Se tiver ainda com problema de documentação, pior ainda. Então, Não é uma compra e venda de gado, né? Exatamente. Que você vende e que recebe à vista. É. O imóvel é uma coisa que você tem mais tempo exige aí. um tempo, né? E tem que usar financiamento, porque, eu não sei, o Samuel, vocês devem ter uma porcentagem grande de quem o financiamento hoje, mas eu acho que pelo menos uma grande parte O financiamento compra financiada, conforto, né? Mas sim. Que seja um agente financeiro junto, né? Sim. Ó. E tem que estar documentado, né, Carotini? Tem que estar todo regularizado, né? Senão não financia. Então é isso Bom, aí. gente, o papo tá muito bom. Se a gente pudesse ficar aqui, acho que mais o umas gostinho 2 de quero horas mais, né? O gostinho de quero mais. conversando de projeto. Eu até queria pedir, assim, só pra gente finalizar, conta uma historinha só, Carotini. Ó, Não conta do Ricardo, não. Na minha você pula. O Carotini, mas antes de contar essa história, deixa aqui, né? A gente tá aberto, deixa aqui os números, o teu endereço, o teu escritório. Procure o Carotini, a gente vai fazer uma merchan pra vocês aqui, porque isso é importante. A gente só vai trazer aqui gente que a gente confia, né? Isso não vai ser por acaso, não. Escolhido a dedo. No próximo programa a gente vai tentar trazer aí um construtor, né? Alguma coisa nesse sentido. E, Carotini, deixa sua Bíblia aqui, né? Deixa tudo aqui para te procurar e é importante. O pessoal pode encontrar o nosso portfólio aí no Instagram, né? No @Carotini Arquitetura. Vou seguir já. @Carotini Arquitetura. Hoje o nosso escritório fica no Largo da Matriz, sala 95. Tá? E os telefones que pode telefone de contato celular, né? 16 9 81 18 36 18 ou pelo e-mail contato @carotiniarquitetura.com.br. Legal. Você que quer fazer uma boa escolha, né? De arquiteto, de acompanhamento de obra, tudo. Procure o Carotini aí, que ele vai estar sempre à disposição. Tem bastante obra, mas sempre sobra um espaço lá, né, Carotini? Claro, essa aqui que é a casa do Ricardo? Belos profissionais. Na minha casa eu pedi para ele não divulgar. Vai demorar mais uns 10 anos ainda para acabar. Agora conta, Carotini, uma história
bizarra. Que seja engraçada. Não Ou precisa que... falar quem que é também. Não, não vai falar nome aqui não, inventa o Só codinome. a pessoa que vai saber que está escutando. Por isso que você escute o programa. Quem vai estar escutando Será vai que a saber sua história quem é. vai estar aqui? Uma história inusitada, assim, que você marcou sua carreira, enfim, que você sempre lembra para dar de exemplo. Nossa. Eu vou contar uma história que aconteceu há pouco tempo, não é muito engraçada, mas é uma questão dentro disso que a gente conversou hoje, sabe? Como é importante, né, você buscar todas essas informações, né? Tem uma cliente nossa de uma outra cidade que nos procurou para desenvolver o projeto de um prédio, né? E ela veio, né? Um prédio tamanho, assim. É um prédio residencial pequeno. Ah, tá. Um prédio residencial Cerca pequeno. de 5 andares, assim. É isso, Tá. entre 4 e 5 andares. Né? E no bairro onde ela tinha essa intenção de fazer, todo o bairro já tinha construção de prédios. Né? Então, ela veio, a gente analisou, né, toda a possibilidade e falou, ó, acho que é viável, né, fazer esse projeto, tal, tudo, vamos pensar em desenvolver, né? Só que me deu um estalo na hora, eu falei assim, ó, eu acho que é importante buscar uma pessoa lá da cidade. Então, eu busquei um amigo meu da cidade. Ah, não era aqui. Tá? Não era aqui, Busquei um amigo ele já meu. tirou o fumo daqui. Não fica perguntando muito, não, senão você tanta informação entrega quem é. É verdade. Mas a nossa rádio aqui, né, Carol, tem público da região inteira. Por isso mesmo. Então, segura que vai. Não, pode falar, tô Então, eu brincando. busquei um amigo meu na cidade que ele era especialista nisso. Inclusive, ele trabalhou na Encol vários anos atrás. Uma pessoa muito, vamos dizer assim, experiente dentro desse assunto de prédios, né? Legal. Para buscar mais informação, para buscar possibilidades ali, né? Claro. E analisando com ele, ele falou assim, não, também acredito que seja possível, tá tudo dentro dos conformes da gente poder começar. Mas ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma consulta na prefeitura? Aí é o problema. Pra gente ter certeza. A prefeitura não pode atrapalhar, gente. A prefeitura tem que deixar andar as coisas. Não, e a proprietária já estava pensando nesse investimento, já estava sonhando com esse investimento, né? Fizemos a consulta na prefeitura e justamente naquela quadra, somente naquela quadra, Não Ah lá, podia construir prédio. Foi sorteada. Tá brincando, Carotinho. Tem que Justamente jogar na naquela Mega Sena, quadra mulher. tinha uma lei de 2022 que naquela quadra não poderia ser feito, não sei o motivo, tá? Porque é uma quadra de meio, de Algum vizinho. lote, sei lá, não sei a possibilidade disso. Mas assim, falar a importância de você buscar um especialista e você ir a fundo naquilo antes de começar. Porque eu poderia ter começado a fazer o projeto, desenvolver e... Você até assim, Saber né? essa De informação certa lá na forma se frente. prejudicou, mas não, né? Não, Você claro. foi profissional Lógico, com ela, sim, né? E essa pessoa vai voltar a procurar ele. Ah, com Sem dúvida certeza. nenhuma. No começo ela devia estar Não querendo foi uma- matar ela. Não foi uma É. história muito engraçada, É, mas foi uma eu história imagino, para né? mostrar Não, a perfeito. importância. Não, né? eu imagino que Não, a mas é pessoa. que é uma Você história não- que o corrobora Carotinho tudo que a gente tá é que o falando. Carotinho é muito educado, né? A pessoa devia estar querendo matar ele na hora que ele falou isso. Né? Mas depois ela deve ter respirado e pensado, pô, ainda foi- bem que ele me falou. Porque poderia ficar pior, né? O Tem uma gasto, notícia tudo. boa, mas não tão boa, né? Aquela história. Ai, Carotinho, essas notícias nem me dá. Qual que você quer primeiro? Mas é legal, isso Então, essa é a importante. importância de você buscar um especialista na área, né? Independente da área que seja, mas é... E aí, o que aconteceu? Agora eu fiquei curiosa. Vendeu Ela o mudou terreno. o projeto. Não, ela está com intenção de fazer um outro tipo de investimento agora naquele local. Ela não vai mais fazer o prédio, ela vai construir Não, outra existe coisa. até a possibilidade dela tentar vender aquele lote. Ou vão trazer o comprar. recurso dela aqui para Sertãozinho, vão Ah construir lá. aqui. Fala que aqui ela vai ter bons corretores, entendeu? Sim. Construtores e arquitetos também. E bons arquitetos. Ah, legal. Muito isso aí bom. é- Mas assim, só uma pergunta pra gente fechar. Quando a casa do Ricardo ficar pronta? Porque nós estamos esperando o Pô, coquetel isso de não- inauguração. Eu não dei autorização pro Garotinho falar. Nós temos um termo de compromisso. Tem um LGPD. Olha, gente, eu tô morando tão bem, então eu acho que tá tudo bem. Vamos Sem seguir pressa. em frente. Mas você sabe que quando eu casei, eu vou contar até aqui, porque eu também não tenho nada a esconder de ninguém. Também não sou mais político, né? Não, mas quem é político sempre é político, né? Verdade Você não está político. Quando eu casei, eu tava morando na casa dos meus pais, ela dos pais dela, e a gente comprei um apartamento, tava reformando, né? E chegou uma vez, o Carotinho tá contando uma história, eu vou contar a minha também. Chegou uma vez, eu tinha casado e morando ainda nos pais.
Chegou uma vez, falou, ó, a gente vai mudar de qualquer jeito. O primeiro jantar meu foi um puff sentado no chão. E olha que eu vou te falar, mudamos, viu? Mudamos. Tem que mudar. Então, assim, o que eu te falo, as coisas tem cada coisa impressionante que acontece no meio da construção civil aí, da arquitetura. E que aconteceu comigo, mas minha casa, Samuel, segura aí que vai. A hora que for ainda tem um tempo. Por enquanto a gente vai naquela outra inauguração do outro empreendimento. Entendeu? Eu acho que essa pode dar tempo. Assim, Aí nós vamos gravar um programa lá na casa do Ricardo, na sala dele e tal. Mas o Carotini, eu super indico ele aí. Uma pessoa muito. Tem um nome na cidade, né? Tem um nome, tem um respeito, falar. uma pessoa que se dá muito bem com todos os empreiteiros aí, que também é uma missão, né, Carotini? Porque é diferente, né? Cada obra tem a pessoa que tem a preferência já, tem algumas pessoas que ele indica, mas são diferentes estilos de construir. O cara, um é mais fácil de lidar, o outro é mais difícil, o outro não é porque é difícil que é ruim, entendeu? E ele tá sempre aí no... É mais um motivo para você ter essa pessoa aí comandando. Exatamente. Isso, né? Com habilidade. Eu mesmo não daria certo onde, talvez na minha casa, fazer a administração. É uma ponte, né? Uma ponte, né? O arquiteto, ou a pessoa que está fiscalizando a obra, ele faz essa ponte entre quem está executando, quem está fornecendo, né? Porque normalmente a pessoa fala assim, a obra dá muita dor de cabeça, mas quando a pessoa fala isso é porque não teve ninguém fazendo Exatamente. Assessoria. É que ela quis fazer a obra sozinha. se torna prazerosa jeito, quando você tem pessoas boas, né? Prazerosa. A gente tem... eu gosto. Eu gosto também. Bom, Legal. pessoal, nós vamos ficando por aqui hoje. Foi uma delícia esse programa. Vamos ter outros participantes. Quero deixar as portas abertas para você. Se tivermos outros assuntos que a gente lembrar de você, nós vamos te ligar. Hoje tá mais tranquilo, né, Carotini? Porque o dia que eu convidei ele, falou assim, meu Deus, você vai me colocar na roscada. Eu falei, jamais. O Carotini é mais do papel, né? Do diálogo e tudo, mas Foi um prazer muito grande. Rádio é isso aí. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Sucesso. A gente deseja. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Samuel. Obrigado a todos vocês aí por mais um. E continue nos ouvindo, compartilha com os amigos, envia o opinião, nosso conteúdo, envia perguntas, sugestões. Nós estamos aqui para trazer muita informação desse mercado maravilhoso para todos vocês. Um grande abraço e até o próximo Imóvel em Foco. Você ouviu Imóvel em Foco, conectando você ao mercado imobiliário. Apresentação: Carol Moraes, Ricardo Almussa e Samuel Castro.